Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, muito bom dia para você. Bom dia para você, internauta, que nos acompanha neste momento pela internet, pelo Facebook da SP-Rio+, e pelo Facebook do Jornal Vale, iniciando mais uma edição do Jornal Abre Aspas, nesta terça-feira. E quero agradecer já a sua audiência. Você nos acompanha também pela internet, pelo nosso portal, né, o spriomais.com.br. Aqui comigo nos estúdios, o advogado Lincoln Delgado, mais uma vez participando aqui da bancada. Lincoln, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, amigos da internet. Hoje é terça-feira, dia 27 de novembro de 2018, e nos destaques dessa edição você acompanha que o Michel Temer sancionou o reajuste, apesar de muita pressão ali, ele sancionou o reajuste dos ministros do STF, e o ministro Luiz Fux revogou o auxílio moradia para juízes e Ministério Público. Sem acordo, motoristas do TCTAL, Transporte Complementar de Taubaté, permanecem em greve na cidade. O comércio comemora, né, o aumento nas vendas com a Black Friday, mas o número de reclamações por propaganda, né, propaganda enganosa, também cresceu nesse ano. Em um momento histórico e também bastante tenso, uma sonda da NASA pousou em Marte após 7 meses de viagem. Hoje é o dia de doar, uma campanha que incentiva a solidariedade e a cultura de doação pelo país. A gente vai comentar também sobre a iniciativa aqui em São José dos Campos. E no esporte, o São José encara hoje o Botafogo, no Rio de Janeiro, precisando aí de uma reação imediata no NBB, que é o Novo Basquete Brasil. Estes e outros destaques dentro de instantes. Retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, e você está vendo ao meu fundo aqui a Avenida Cassiano Ricardo, e o tempo melhorou, né, na nossa região, já abriu o sol, agora está um pouco tímido entre nuvens, mas será que vai permanecer assim durante toda essa semana? Quem vai nos informar sobre a previsão do tempo é a Cristiane Nascimento. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia, Rodrigo Fernandes. O dia começou com céu claro a parcialmente nublado e temperatura mínima de 16 graus em São Paulo. Com a entrada de ventos úmidos vindos do oceano, a terça-feira será de céu parcialmente nublado a nublado, podendo haver chuva fraca a moderada nos períodos da tarde e noite nas regiões da Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Vale do Paraíba. As temperaturas ficarão estáveis em relação ao dia de ontem, com máxima de 24 graus no Vale do Paraíba, Alto Tietê e Litoral Norte, 23 graus na capital paulista e 22 graus na região da Serra da Mantiqueira. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane, pelas informações. Bom, aqui comigo nos estúdios está o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, ao qual a gente vai bater um papo hoje. Aliás, final de ano a gente vai acabar fazendo um balanço aí, né, de ano aí na prefeitura. Comigo aqui também o Lincoln, para me ajudar na bancada aqui com essa entrevista. Prefeito, mais uma vez, né, aliás, a primeira vez aqui no novo estúdio aqui no Aquários. Seja muito bem-vindo a esse novo estúdio e muito obrigado pela presença, prefeito. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, o estúdio totalmente tecnológico, estamos aqui. E vai ser um prazer poder falar com vocês, com o Lincoln, com a população de São José, através da SP-Rio+. Então, estamos aqui à disposição para responder as perguntas, contar um pouco do que a gente fez e dizer o que a gente vai fazer no futuro. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook da SP-Rio+, e também pelo Facebook do Jornal Vale. Então, se você quiser, pode deixar o seu comentário nas duas transmissões e também a transmissão pelo nosso portal spriomais.com.br. Bom, eu queria logo falar no começo sobre a aprovação do orçamento que foi recentemente na Câmara. Aliás, foi de certa forma tranquila a votação. Como é que foi toda a negociação ali com os vereadores e um ponto positivo, né, para a Prefeitura? Olha, sempre o que fica aparecendo para a população é que a gente encaminha um projeto de lei para a Câmara sem uma discussão anterior com os vereadores. E não é verdade. Toda semana a gente se reúne com os vereadores, a gente tem que respeitar todos os poderes da cidade. Uma cidade não se faz só com o poder executivo, só que a gente discute muito
né, a portas fechadas, onde eles dão sugestões, e foi o que aconteceu em relação também ao orçamento. Então, quando a gente encaminha para a Câmara, já foi previamente discutido, claro, com os nossos vereadores da base, a grande maioria hoje da Câmara, aqueles que apoiam essa gestão e que têm ajudado muito a construir a cidade, atuando de fato como legisladores. Então, essa discussão, essa análise, a gente acaba fazendo junto com os vereadores ao longo da construção do projeto, que é encaminhado para a Câmara, e isso facilita depois o processo de aprovação, porque ele já está de acordo e consonante daquilo que o Poder Legislativo entende como importante e, consequentemente, aquilo que a população entende como importante. O Poder Legislativo representa também a cidade, a população, os diversos segmentos da população, e por isso que a gente faz questão de semanalmente se encontrar com os vereadores, e ali sim a gente tem discussões, mas sempre a portas fechadas, num ambiente de trabalho. Tem áreas que são tradicionais, áreas de educação, saúde, que sempre levam um montante maior, mas aqui em São José também teve um destaque com relação às obras também, né? Já que nós estamos vivendo bastante obras viárias, né, em São José dos Campos. É verdade. Agora é importante a gente esclarecer também, né? A gente encaminhou um projeto para a Câmara e aí se fala muito em 3 bilhões. Né? Na verdade, esse número não é real. Esses 3 bilhões são com a soma, inclusive, do Instituto de Previdência, que não é um orçamento para realização de obras para a prefeitura, ou de prestação de serviço, ou de pagamento de folha, é especificamente para o Instituto de Previdência, que também tem que estar, todo o rendimento do Instituto tem que estar lançado, as fundações, autarquias também devem estar lançados no balanço, o que dá por volta de um orçamento de 2,4 bilhões. Lembrando, esse é um orçamento equivalente, se a gente corrigir, ao orçamento de 2011, né? Isso é um fenômeno. Ontem eu estive numa reunião da Frente Nacional dos Prefeitos e ali a gente recebeu um caderno onde mostra a realidade em relação ao orçamento da cidade. E inclusive é oficial esse documento, qualquer um pode acessar, e ali fica claro, em 2017 nossa gestão teve uma arrecadação 10% menor do que 2016. E o que eu devo fazer? Lamentar? Não, a gente tem que fazer a lição de casa, que é o que a gente fez. Cortou secretaria, cortou cargo, cortou aquilo que não era considerado como essencial. Então, apesar de a gente ter um orçamento 10% menor do que 2016 para 2017, a gente teve 12,8% de economia. Foi isso que permitiu a gente gastando menos a pagar, inclusive, as dívidas que a gente herdou. Então, está tudo lá, está escrito, e em 2018 a gente repete isso. Em 2019 nós não vamos ter o orçamento dos nossos sonhos, mas é possível fazer muita coisa que está prevista, inclusive, no orçamento. É o maior investimento já realizado na educação, né? Na saúde. Hoje, 29% do que gasta em saúde, São José dos Campos gasta 29% do orçamento em saúde. Para vocês terem uma ideia, o que é exigido pelo Ministério, pelo governo federal, é 15%. A gente gasta praticamente o dobro. 70% desse recurso é dinheiro do município. E que cobre outros municípios também, não só vizinhos, além disso, como disso. regional, né? A Além gente disso. circulando em São José, há placas aí de ambulâncias de toda a região, né, prefeito? É verdade. E vou trazer aqui, aproveitando que você fez essa colocação, Lincoln, uma notícia aqui em primeira mão, um trabalho que nós estamos realizando em conjunto com a Dataprev, né? É um trabalho pioneiro com a Dataprev e com o INSS. Nós praticamente assinamos já com o INSS, já foi aprovado o termo de assinatura, não foi oficializado ainda, mas nós vamos trocar a base cadastral do INSS com a prefeitura. Com isso, nós vamos conseguir, dentro do nosso cadastro, para vocês terem uma ideia, Lincoln, nós temos 700 mil habitantes. Metade dos habitantes tem plano de saúde. São 350 mil. Mas nós temos 1 milhão de CRAS. Né? Então, o que nós vamos fazer também é um trabalho de checagem em relação aos endereços lançados nos CRAS e começar a usar a base do INSS, que é uma base correta, todo mundo quer receber, né, os seus benefícios do INSS, e também recolher, e a gente vai conseguir cruzar essa informação para até desativar cadastros que não pertencem de fato a São José. Lembrando, o atendimento de emergência ele tem que ser feito porque é a regra do SUS. Mas especialidades, exames, UBSs... O joséense tem que ter uma prioridade, por assim dizer. Sem dúvida. Não o dinheiro não negar, dá para todo mundo. Negar a saúde, mas priorizar o joséense. Exatamente. Né? Nesses casos, nós vamos priorizar muito mais, porque nós vamos fazer uma grande checagem em relação ao cadastro. Perfeito. Nessa questão de digitalização, a gente ainda tem muito papel na administração, né? Vai lá, protocola, aí a pessoa que recebe escaneia, depois sobe o processo já digitalizado, aí entra mais papel na jogada. Hoje em dia, século XXI, isso não é mais possível acontecer. Sei que tem uma série de iniciativas de tornar a cidade mais digital,
ou mais fácil de que a pessoa lá na casa dela ela possa resolver os serviços públicos. Isso está caminhando? A gente tem ainda, até o final da gestão, um cenário diferente do que a gente ainda encontra hoje, Felício? Olha, você tem toda a razão, Lincoln. O que acontece é que eu sou reconhecido, né, como prefeito que gosta de inovação. E, de fato, eu gosto de inovação, mesmo que isso, às vezes, a população não entenda, mas o cidadão vai perceber lá na frente o benefício. A gente tem um problema que são os marcos legais. Então, eu gostaria muito da pessoa não precisar assinar nada hoje, que ele pudesse assinar tudo digital, a gente poderia não ter. Mas caiu aí o reconhecimento de firma. Isso, já demos mais um passo. Mas caiu agora, mês passado. O Senado já fez agora a lição dele. Isso mesmo, a desburocratização. Sim, isso foi agora, se eu não me engano, em outubro. Isso, né? Perfeito. Início de outubro. E é bom, isso é bom. Claro. Então, os marcos legais a gente tem acompanhado e, sem dúvida, a cada dia a gente avança para tirar papel do dia a dia da cidade. Todos os processos internos da prefeitura, depois que o cidadão protocola em papel, são transformados em projetos digitais. Então, isso já é assim, 100% dos projetos, já há muitos anos, são processos digitais. Mas a gente deve avançar em outras áreas para facilitar. Uma coisa que os processos, na verdade, são muito antigos. E, às vezes, a gente fica repetindo as mesmas rotinas para o cidadão, sem mesmo saber por quê. Vou dar um exemplo para você, que eu logo dei exemplo no primeiro dia. E eu espero que isso já tenha acabado, vou até cobrar o secretário Mello em relação a isso. Você vai fazer uma reclamação do IPTU. Aí a pessoa chega para você e fala assim, não, você tem que trazer a frente do seu carnê de IPTU. Mas espera um pouquinho. Quem imprime o carnê de IPTU é a prefeitura. E eu preciso trazer a frente do carnê de IPTU, quem imprime é você, cara pálida. Né? Não tem sentido uma coisa dessa. Você tem que trazer a sua identidade, provar que você é você. Claro. E aí o resto, nós já temos essa informação. Os dados estão lá. Né? Então tem isso porque está lá há 100 anos, né? Vamos dizer, essa exigência, e ninguém parou para pensar se aquilo era viável. Sim. A gente já fez um trabalho em várias rotinas de simplificação e estamos a cada dia fazendo. Eu espero que no final da gestão, a gente tenha avançado ainda muito mais. Tirar esses vícios, né, que já existem, esses regramentos que não sei quem fez, mas vai repetindo. Burocracia que vai se repetindo. Isso mesmo. Nós já fizemos em várias áreas. Como eu sei que o tempo é curto, não dá para contar cada ação, mas a gente, ao longo da gestão, ainda vai investir muito mais nisso. Perfeito. Prefeito, a gente comentou aí, o senhor citou a relação da saúde e tudo mais, houve uma mudança aí na troca de gestão da pasta, né? Essa nova secretaria, qual que é a expectativa? Explica para a gente como é que foi esse trâmite todo da mudança, né? E qual que é a expectativa dessa nova gestão aí? Olha, na verdade, talvez a gente tenha até surpreendido muita gente por conta de ser um processo bastante tranquilo. A gente entendeu, na verdade, essa nova missão do Danilo agora, que já é um funcionário de carreira da prefeitura, é dar continuidade ao trabalho, claro, e para que a gente possa atender todas as nossas promessas feitas, nossos compromissos feitos ao longo da campanha. Então não é nenhum rompimento, é uma continuidade, nós avançamos muito, o Uruta agora se aposentou, né, definitivamente, tem 70 e poucos anos, a pasta da saúde é uma pasta que exige muito, né? E era um momento, a gente entendeu em comum acordo, inclusive com o secretário, de que era o momento de fazer essa mudança. Então é uma continuidade, claro, cada secretário tem a sua característica e o Danilo vai impor sua característica e seu ritmo dentro do nosso plano de gestão. Nós precisamos agora atacar muito a questão dos especialistas, né? A UBS, a gente tem evoluído muito, 25% de atendimento a mais nas UBSs, as coletas de sangue praticamente já metade, a gente já conseguiu transformar metade das UBS na UBS Resolve, e a cada mês a gente inaugura uma nova, mas entrega, e agora a gente está com esse programa para diminuir as filas de especialistas e de exames. Por isso a gente tem agora uma carreta só fazendo um container, na verdade, instalado lá na Zona Norte. Ampliamos, dobramos o número de ultrassons, que a fila era grande. Exames oftalmológicos, que a gente, infelizmente, acabou tendo uma fila por conta do atendimento que o Provisão deixou de realizar. Agora o Provisão, graças a Deus, está se encaminhando para poder nos oferecer um melhor atendimento e nos ajudar a diminuir essa fila. A partir daí, a gente vai contratar outras especialidades. Cardiologia, gastro, que a gente sabe que ainda tem muitas filas. Então, a rede básica me parece bem estruturada. Tem, sim, coisas pontuais a serem realizadas. Claro, sempre tem. A saúde é dinâmica, todo dia a gente tem boas notícias. Mas imagina vocês que a gente faz 6.000 consultas todos os dias na rede de saúde, todos os dias. É muita coisa. Nessa dinâmica, prefeito, a gente tem um desenho aí no país da saída dos médicos cubanos. Eu não sei se tinham médicos cubanos em São José e qual a quantidade deles, e se a prefeitura, de alguma maneira, também está tomando alguma iniciativa para que, pelo menos, a população mais periférica não venha a sofrer
uma sanção aí em virtude disso. Bem observado, Lincoln. A gente tinha relativamente pouco, são 20 médicos, né, cubanos. A gente tem uma equipe de 44 médicos de saúde da família, 24 já eram de outras nacionalidades ou brasileiros, 20 cubanos. Como a gente criou uma iniciativa inovadora, que foi o credenciamento de médico nas UBSs, o que nós fizemos? Para esse período, que é pagar médico por consulta. A gente tem médico nas UBS que não são concursados, são pessoas jurídicas que recebem por consultas realizadas. Eles recebem, se eu não me engano, R$32 por consultas realizadas. Eles realizam uma consulta, é tudo controlado pelo sistema e recebem pela consulta. Então, esses médicos foram chamados, que empresas dessas queriam cobrir por enquanto não se restabelecesse o total de médicos. Mas tem uma boa notícia, nós já recebemos 2 médicos, né? Ontem são 2 médicos que já desse novo chamamento, e a gente tem uma condição diferente de outras regiões do país. É uma cidade que qualquer médico gostaria de trabalhar, São José. Mas esse programa da saúde da família, que é um programa preventivo, é algo muito positivo. Positivo. Né? Saindo esses médicos, os que entrarão também dentro dessa mesma ótica de fazer uma prevenção médicos, na medicina? Quando a gente traz, vamos lá, primeiro, o que é o Saúde da Família? É uma equipe formada pelo médico e os assistentes de saúde, a enfermeira, o técnico de enfermagem. A equipe continua. O que saiu foi o médico. Então agora nós estamos colocando um novo médico credenciado provisoriamente, porque provavelmente nós vamos receber esses 20. Porque, como eu disse, São José dos Campos estaria lá, qualquer médico quer vir trabalhar em São José, ele vai escolher São José e não vai escolher uma outra cidade lá no interior de algum outro estado da federação. Por conta disso, a gente deve até. Tanto é que nós já recebemos 2, em 2 dias nós já temos 2 médicos novos atuando, que são do Estratégia de Saúde da Família, ou seja, agora só faltam 18. Né? Mas a gente continua, primeiro, prestando atenção e o atendimento com os credenciados, com os médicos credenciados, e ao tempo suficiente, eu acredito que até o final de janeiro, até pelo resultado que tem dado o credenciamento dos médicos brasileiros, até o final de janeiro a gente deve receber toda a equipe, né, e repor os agora 18 médicos que ainda deixou de atender. Mas nós não prejudicamos o atendimento da população. As consultas que estavam marcadas continuam sendo atendidas por esses médicos credenciados. Só para complementar, daqui a pouco a gente vai dar essa informação com mais detalhes, mas das cidades aqui da região, São José dos Campos e Guará também. Guará recebeu mais um médico, né? Pelo menos dessa lista que foi divulgada ontem pelo Ministério da Saúde, já são 3 médicos vindos aqui para a região, enfim. Mas ainda tem esse processo todo, como o próprio a informação que a gente recebeu ontem é que os 20 médicos de São José já estão definidos. Já estão definidos. Que já 20 médicos já foram definidos para vir a São José. Portanto, eles é só uma questão agora burocrática de tempo para que eles iniciem o serviço. A população não vai sentir, então, essa... Não. E como a gente tinha os credenciados, a gente consegue manter a agenda. Perfeito. Né? Então, o que tem demonstrado, o que eu espero é que o que aconteceu com São José, o que vai acontecer agora com os últimos 18 que virão, aconteça no resto do Brasil, né? E que o mais rápido possível todas as regiões da cidade, do país, possam ter esses médicos, porque o programa em si é um bom programa. A gente tinha essa questão dos recursos que iam para Cuba, que eu acho até injusto de fato, mas o importante agora, e foi bom ver essa mobilização até das faculdades de medicina, antecipando a formatura dos médicos para que eles pudessem se inscrever. Muito bem, você participando comigo ao vivo, você pode interagir comigo pelo nosso Facebook da SP Rio Mais e também pelo Facebook do jornal O Vale. Questão do banhado, prefeito, uma questão bastante polêmica e recentemente nós tivemos aí protestos aqui dos moradores por conta do fechamento, depois houve uma liminar, acabou sendo derrubado aquela condição de fechar o acesso. Eu queria que o senhor pudesse informar para a gente como é que está a situação das famílias que ainda permanecem, quantas são as famílias que ainda permanecem, todo o processo de regularização ali do sistema, né, daquela região do banhado. Eu queria pegar um pouquinho de carona nesse tema aí e colocar que há cerca de 12 anos atrás houve um grande movimento na sociedade civil para trazer recursos da ampliação da Revap para se criar lá o Parque do Banhado, né? E um pouco de verba também para o Parque Augusto Rusk. Isso está depositado, de alguma maneira não foi utilizado, uma das condições era retirar a população do banhado.
claro, da melhor forma possível, tratá-los como um outro bairro qualquer de São José dos Campos, mas é uma população estigmatizada pela violência, é uma população que tem uma dificuldade para se trazer saneamento. Então é visível que São José tem uma preocupação também de que isso seja resolvido definitivamente, né, prefeito? A gente tem gestão e mais gestão e gestão passando e esse assunto não é trazido com a ênfase que deveria. Como é que a gente vai fazer agora, já que eu vi que tem uma operação toda com relação à segurança do centro e segurança de São José dos Campos, mas isso é um caminho sem volta, a gente vai resolver a questão do banhado? Olha, Rodrigo Link, o importante é a gente conversar com a população. Primeiro, a questão do banhado não foi um compromisso meu de campanha, eu não prometi isso, mas ao longo da gestão eu acabei conhecendo um pouco mais da vida das pessoas que vivem no banhado. Né? Eu tinha tido a oportunidade de visitar o banhado, conheci um pouco mais da vida e das consequências das pessoas que se utilizam daquela população do banhado para, às vezes, agir fora da lei, né? Utilizando da população de bem que ali também mora. Como um escudo, talvez. Exatamente, né? Exatamente assim. Então, além... É importante a gente dizer, é uma área de proteção ambiental, a condição ali é totalmente insalubre, ali não tem nenhum tipo de rede de tratamento de esgoto, ali tem uma condição de turfa, o que dificulta ainda mais qualquer tipo de escoamento de águas, etc., além de ter um risco grande ali da questão de incêndio, pelo menos 2 vezes por ano a gente vê o banhado em vários áreas do banhado. A turfa pode ter até autocombustão, não é isso, Lincoln? Através da turfa, ela pega fogo sem precisar que ninguém coloque ou jogue alguma coisa ali. Isso traz um risco ainda maior para a população. Só que o que a gente não tinha era uma proposta que, de fato, fosse uma proposta adequada para aquela população. Então, nós construímos, junto com a Câmara dos Vereadores, uma proposta efetiva de mudança. E é importante que eu diga, aqueles moradores eles vão receber R$ 2.700 de auxílio demolição. Eles mesmos demolem, junto com seus amigos, suas casas, podem aproveitar as janelas, tudo que tiver lá, e recebem R$ 2.700. Depois, R$ 2.300 de auxílio mudança, para ele fazer a sua mudança. Então, são R$ 5.000 que cada família passa a receber. Além disso, um aluguel social de R$ 700 por toda a vida, né? Claro, a lei é por 3 anos, mas é renovável, é que você não pode fazer uma lei para a vida toda. Mas ali, é claro, desde que ele continue enquadrado dentro dos critérios, né? Que ele não compre uma casa amanhã no nome dele, ele não vai continuar recebendo o auxílio, óbvio, né? Agora, se ele ganhar uma casa da prefeitura, ele vai ser inscrito no plano habitacional. Se ele ganhar e quiser ocupar a casa da prefeitura, ele deixa de receber Acho até que deveria o aluguel ser uma social. saída isso, prefeito, priorizar Sim. realmente essa população Então, para uma política habitacional, até porque daí a sensibilização que existe é nisso, né? A população, alguns já estão há muito tempo lá e mereciam ser tratados aí de uma forma mais centralizada possível, a alocação deles, né? E, obviamente, uma casa, se não doada, uma casa subsidiada, eu acho que seria Olha, muito Lincoln, interessante. no aluguel social, a gente já tem várias pessoas que saíram, né? A gente tem depoimentos das pessoas que gravaram, aquelas que quiseram gravar. É fato lá que a população é coagida, né? Quando a gente viu a manifestação, foi uma manifestação com poucas pessoas, né? Algumas delas que a gente sabe exatamente da onde vem. Uso né? político também, né? eu tenho Então, que falar. A gente sabe que é uma boa proposta. Muitos moradores que saíram de lá aceitaram nossa estão morando na região central, né? Com R$ 700. Ele não só paga o aluguel, como ele consegue até, às vezes, ajudar alguma coisa na despesa de água e de luz. Então, é uma proposta que a gente considera adequada. Sobre a priorização, eu preciso dizer o seguinte, como a gente tem uma fila, eu não quero passar ninguém na fila. Mas como tem o aluguel social, a pessoa vai ter total condição de, recebendo o aluguel social, poder desfrutar de um local onde a gente teve um caso aí, está filmado o depoimento, a moça agora pode fazer as unhas, ela está na sua casa, faz as unhas das clientes dentro da casa dela mesmo, coisa que ela não podia fazer. Teve uma outra família onde uma moça também conta que nasceu no banhado e essa oportunidade da vida dela. Tem uma outra, nós recebemos até no jornal Vale, aproveitando a parceria aqui da SP Rio, um depoimento de uma moradora falando da possibilidade agora dos filhos poderem brincar no quintal, né? E o mais que impressionou a gente, Lincoln, eu pedi para entrar em contato com essa moradora. E entraram em contato com essa moradora, e aqui pela primeira vez eu vou contar isso, e tinha uma cartinha que foi enviada para o jornal dizendo isso, agora meus filhos podem brincar no quintal, etc, etc. E a gente entrou em contato. E ao entrar em contato, a mãe disse que, na verdade, quem fez a cartinha foi a filha. E pediu para escrever no nome da mãe. E quem enviou a carta para o jornal foi a própria filha, que hoje tem a oportunidade de brincar no quintal
e que ela não tinha. Então o que a gente quer é, de fato, dar liberdade para essas pessoas, coisas que elas não têm ali dentro do banhado, com uma proposta correta, que preserve agora a questão ambiental. É um parque desde 2012, tem 18 milhões para quê? Para pagar aqueles que são proprietários de áreas no banhado. Tem gente que tem escritura. Essas pessoas, são 26 pessoas que têm escritura no banhado e vão receber pelas suas áreas. E aqueles que também plantam no banhado permanecerão plantando, eles só não vão poder morar lá. Então, aqueles que utilizam do banhado para o pequeno. Então, a gente pensou numa proposta para atender cada um que ali está no banhado, para fazer o parque do banhado. E vou aqui reafirmar algo que já me perguntaram algumas vezes, mas vou ser claro mais uma vez: isso não tem absolutamente nada a ver com a via banhado. Eu até venho aqui dizer que, no meu plano de gestão, eu falei sobre a via banhado. E disse que não falei sobre a questão da comunidade do banhado. Então, agora, ao me deparar com o problema, cheguei à conclusão que prioridade é a gente cuidar daquelas pessoas do banhado. Sim, claro. Portanto, eu não farei a via banhado ao longo dos últimos 2 anos dessa gestão. O que eu farei é dar uma condição digna e a criação do parque do banhado. Esse é meu objetivo ao longo. Então, deixar muito claro que isso não tem absolutamente nenhuma correspondência com querer tirar as pessoas para fazer a via banhado. Já venho aqui, né, dizer que ao longo da gestão percebi que a condição de vida daquelas pessoas é mais importante neste momento do que a via banhado. Então, nos próximos 2 anos, nós não faremos a via banhado e faremos sim o parque do banhado. O que nós estamos fazendo agora é conversando com a população, tá certo? Até o limite da gente judicializar essa questão. E aí a gente vai ver o que a justiça também deve definir em relação a isso, já que é uma área de alto risco, né? Questão ambientalmente e insalubre, e além disso, dentro de um parque municipal e estadual de preservação ambiental. E com recurso, é um cartão postal, talvez principal de São José dos Campos. Sem dúvida nenhuma. Merece uma atenção, né, e a região da cidade, a gente sabe, não pela população que mora lá, mas muita gente comete delito ali na região central e corre para se esconder ali, usando a população até mesmo como escudo, né, para poder se esconder. Isso a gente não pode permitir. A população são 297 famílias do núcleo congelado em 2014, pela gestão anterior. Nós vamos respeitar essa relação de famílias e todas elas serão beneficiadas com o nosso plano de transferência. O senhor consegue nos atualizar com relação a quantidade de famílias ou não, de quantas já estão aderiram a esse programa, saíram? Olha, eu acho que deve ter... a expectativa? Não, a gente eu sempre acredito e sempre acreditei no diálogo. Eu acho que assim, se a proposta não é boa, acho que a população tem que dizer o porquê. Agora, é um caminho que eu vou dizer para você, que eu estou determinado e tenho convicção de que é o melhor para as pessoas que estão lá e para a cidade. Talvez as pessoas que estão lá não enxergam. E o que me faz chegar a essa conclusão? Porque todos aqueles que saíram de lá, hoje, me agradecem. Eu sou testemunha no Conselho de Meio Ambiente. Houve um depoimento de uma senhora que era líder aí de um movimento de catadores e deu esse depoimento, dizer, olha, saí voluntariamente, foi uma outra condição de vida e acredito que várias outras pessoas também tenham a mesma iniciativa. Então eu acredito, sem dúvida alguma, que com bastante atenção, com bastante carinho ali, aquela população venha se deslocar sem grandes dramas, né? O que me motiva é saber que todos terão uma condição melhor. Os comerciantes, os moradores da região central, a população que hoje vive no banhado, que vai ter inclusive a oportunidade de morar no centro através do aluguel social, naquele imóvel que escolher. Se tiver 2 famílias na mesma casa, tem muitas casas, Lincoln, lá no banhado, que tem 2, tem casas até com 3 famílias. Então essas 2 famílias, em vez de receber 700, vão receber 1.000. Né? Se tiver 3 famílias, em vez de receber de 700, vão receber 1.500. E aí elas podem alugar uma casa maior para que as 3 famílias possam conviver com condição de salubridade, etc. Então eu estou convicto de que é o melhor para a cidade, é o melhor para as pessoas que moram no bairro. Agora, claro, se eles falarem, não, olha, acho que 700 é pouco, Feliz, tinha que ser 800, tinha que ser 710, tinha que ser 750, acho que 2.300 de auxílio mudança é pouco. Sempre a gente pode estar à disposição e discutir. Mas agora, ficar lá, essa é uma condição inegociável, porque a gente sabe que não é o correto a se fazer para ninguém, nem para a cidade, nem para quem mora lá. Dentro disso, o centro da cidade também acaba ganhando uma inovação que sempre é
de alguma maneira prometida ali para o comércio e para a vida também, 24 horas do centro. O centro vive as 8, 10 horas ali da atividade econômica de todo mundo e depois ela tem uma queda, sendo que tem toda uma infraestrutura pública, privada. Há um olhar para isso, prefeito? Sem dúvida. Esse movimento é justamente vai ao encontro da valorização do centro. O centro, de fato, vivo, né? A gente está investindo, você pode perceber lá, o Museu Municipal, para quem não visitou, está muito bacana. No mercado municipal, agora, ampliação de horário. A gente tem atividades com os artesãos no mercado. Agora teve uma exposição de carros, mas choveu, acho que deu, né? Não deu para fazer conforme a gente imaginava. Ou seja, nós estamos levando cada vez mais agora, dia 30, essa semana, vai vir o Papai Noel numa casa montada dentro da Praça Afonso Pena, com neve, né? E um mapping, que é uma projeção na São Benedito e também com os nossos corais. Então a gente tem cada vez mais ali uma parceria, claro, com a CI e com os empresários. Sempre digo, uma cidade não se constrói só pelo Poder Executivo. A CI conseguiu mobilizar os empresários e também a Prefeitura está ajudando para que a gente possa cada vez atrair mais. Uma cidade como São José dos Campos, o nosso centro está muito aquém do que a nossa cidade é. Então a gente precisa igualar, no mínimo igualar a região central, aquilo que São José oferece para o seu cidadão. Bom, só para a gente não estender muito o nosso bate-papo, a gente ficaria, e tem assunto para ficar durante a manhã inteira, mas eu queria somente, prefeito, que o senhor pudesse nos atualizar com relação às obras, né? A gente tem aí já a movimentação toda ali na região, aqui próximo da gente, né? Com relação ao Arco da Inovação e também a Via Cambuí. Como é que está a questão de autorizações ambientais, enfim, todo o processo já está encaminhado, tudo certinho? Via Cambuí dentro do cronograma, tudo bem encaminhado. Agora começamos o viaduto sobre a Dutra, né, na Via Cambuí, uma obra muito grande, a maior obra já realizada na cidade, maior até do que o anel viário, 9,5 quilômetros, né? E eu tive esse prazer de ser o prefeito enquanto essa obra é realizada. Vale lembrar, isso tudo começou lá atrás, no empréstimo do BID, que o agora deputado federal Eduardo Cury conseguiu, passou pelo processo da administração anterior também, e a gente sempre tem que dizer e valorizar também todas as pessoas envolvidas em cada etapa do processo. Eu acredito que existem projetos, infelizmente, muitos prefeitos acham que devem fazer projetos de gestão. Eu acredito em projetos de cidade, que pode começar com o prefeito, passar para o próximo, e para o próximo, e assim se construir uma cidade. Por isso que eu não parei nenhuma obra que estava em execução, entregamos a Via Oeste, inclusive, já entregamos, a Via Cambuí vai muito bem, o Arco da Inovação tem a licença do canteiro que está implementado, e agora nos próximos dias a gente deve iniciar a obra de fato. Nós estávamos na fase do projeto executivo, né? Estavam terminando, fazia parte da licitação, a confecção do projeto executivo por parte da empresa vencedora. Agora a rotatória do gás, a partir da semana que vem, a população de lá já vai começar a ter dor de cabeça, porque a obra da rotatória do gás é uma obra de 12 milhões. Óbvio que vai influir ali na questão do trânsito do dia a dia, mas vai ser para melhor. Depois de 18 meses a gente vai ter. Estamos pensando em planos alternativos para diminuir o impacto dessa grande obra também lá na região leste da cidade. Então são obras por todas as regiões da cidade, de pequeno, médio e grande porte. Acabamos estamos fazendo requalificações de mobilidade na região sudeste, lá no Putim, fazendo entrega de novos próprios públicos voltados à assistência social, também à saúde, enfim. Nós vamos continuar trabalhando por todas as regiões da cidade e as obras em andamento ainda persistem. O cronograma, a entrega da Cambuí é para o final do ano que vem, entrega do Arco também para o final do ano que vem. Plano diretor sendo votado proximamente pela Câmara, a próxima discussão é a lei de zoneamento. E eu acredito que desta vez a lei de zoneamento, a gente percebe que a cidade, ao longo, eu acho que do que sofreu esses anos, né, ela está bastante atenta na questão da lei, ela sabe o que quer. Então, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma lei de zoneamento bem alinhada com o desejo da cidade e a gente vai conseguir fazê-la com mais rapidez, né? E que talvez com menos problemas do que as outras leis que foram executadas. Toda a sociedade quer ver a cidade se desenvolvendo, crescendo, com, claro, a preservação ambiental, da qualidade de vida que nós temos, mas ao mesmo tempo a gente quer ver geração de emprego e geração de renda. E a gente aprendeu ao longo de todos os outros zoneamentos, nós vamos ver aquilo que a gente fez de certo, que fez de errado, para que a gente possa apresentar para a cidade uma lei moderna, mais simples, simplificar a lei de zoneamento,
Mas a vantagem é que o plano diretor deu muito trabalho, porque esse plano diretor, você sabe muito bem, Lincoln, avançou um pouco mais do que um plano diretor tradicional. E isso a gente fez questão de fazer, e isso vai ajudar agora na próxima etapa, que é o zoneamento, inclusive com o macro zoneamento, que era coisa que não existia nos outros planos diretores. A zona rural aí também Isso. entrou no planejamento urbano. Perfeito. Bom, para finalizarmos, hoje é o dia D aí do dia de doar, né? O Doa São José. A gente vai ter, aliás, a presença da Vanessa aqui com a gente, a presidente do Fundo de Solidariedade, primeira-dama. Mas eu queria para o público nosso aqui do Jornal Abre Aspas a importância desse dia e mantendo a tradição, né? São José dos Campos sempre tem essa iniciativa de valorizar muito essa data, né? É verdade. Existia, na verdade, tem a campanha do agasalho, que é muito forte, né, em São José dos Campos, conseguiu arrecadar muitos. E a Vanessa trouxe, na verdade, ano passado, foi a primeira vez, né? Existe um projeto de lei aprovado na Câmara, o vereador Juvenil Silvério propôs, do Dia de Doar, que é internacional e não por acaso ele é depois da Black Friday. Né? É comum lá fora que após as pessoas comprarem seus novos e consegue pegar as outras coisas que estão em bom estado e oferecer isso do ponto de vista material. Mas o dia de doar, ele vai além da questão material. Ele também, você pode doar seu tempo, seu talento, e a ideia, na verdade, é um dia que é um mês, né? E a gente tem, e aí o Fundo Social, o objetivo é que o Fundo Social aproxime as entidades da sociedade. E você escolhe através do site www.doa São José qual entidade você quer ajudar. Sempre o Fundo Social recebe doações e distribui para as entidades. Neste dia, a ideia é que você o faça diretamente. E a gente conseguiu mobilizar as escolas municipais, conseguiu mobilizar várias empresas. Ontem mesmo eu acompanhei a diretora de marketing do Center Valley, a Gisele, levando a filha dela numa entidade que ela escolheu e fazendo sua doação aí, pessoa física dela. Então, é uma motivação. Exercer cidadania. Exatamente, para que as pessoas possam exercer essa cidadania e doar aquilo que puderem doar. Ontem, por exemplo, a equipe do Costurando o Futuro, que é um projeto do Fundo Social, que faz roupas, doou camisas polos para o projeto dos meninos que tocam violão ali no Interlagos, do Luzes da Ribalta. Esses meninos são os meninos que tocam violino, né? Uma orquestra de cordas lá do Interlagos, um grande projeto social. E essas moças que fazem o curso do Costurando o Futuro doaram camisas polos para que eles pudessem se uniformizar nas apresentações. E, ao mesmo tempo, eles doaram uma apresentação para elas, né? Legal. Então, ali a gente consegue ter essa troca. Então, a ideia é alimentar esse espírito de você exercer a cidadania doando aquilo que você tiver a oportunidade de doar. Então, com esse objetivo, a campanha cresceu muito, ano passado foi o primeiro ano, esse é o segundo ano, e realmente o objetivo da Vanessa é que isso se torne um grande mês, assim como a campanha do agasalho, onde as pessoas estão voltadas para a doação, e aí você entra no site, vê a entidade, o que a entidade pediu, e você se mobiliza para oferecer para a entidade aquele produto que ela solicitou. Tudo bem, reforçando então, doasaojosé.com.br, né? Você doa aí um pouquinho do seu tempo, doe o tempo para poder ajudar aí o próximo, né? E incentivar esse voluntariado, a cidadania. Bom, prefeito, eu queria agradecer e esse finalzinho de ano também, desejar aí muita sorte, aí um bom final de ano aí, e que a gente possa se encontrar mais vezes. Muito obrigado pela presença aqui em nossos estúdios, prefeito. Foi um prazer estar aqui com vocês na bancada. Só uma pena o Sebastião não estar aqui também. Hoje não é dia dele, né? Ele está aqui agora acompanhando nos estúdios. E sempre que convidado estarei aqui. Mas vamos ver se ainda esse ano a gente volta e faz de fato um balanço aqui das principais obras, realizações e serviços que a gente prestou. Hoje de manhã eu acabei de vir também do curso dos nossos guardas municipais. São 70 novos guardas que a cidade está recebendo. É um curso longo. A partir do ano que vem eles já estarão nas ruas da cidade. É muito bacana ver aquelas pessoas agora com essa oportunidade de cumprir uma dupla missão, como cidadão e agora servindo a cidade. Eu te fiz questão lá de dar as boas-vindas para aqueles homens que, por mérito próprio, passaram no concurso e pela oportunidade que a cidade ofereceu para eles, agora eles vão ter essa missão de servir a cidade como servidores da Guarda Municipal. É o maior
número de chamados de uma única vez de qualquer concurso da Guarda Municipal. São 70 novos guardas. Tenho certeza que ao longo do ano, do ano que vem, a gente vai poder prestar um serviço ainda melhor da Guarda Municipal para a cidade. Então nós vamos continuar trabalhando por todas as regiões da cidade e eu, sem dúvida, estarei aqui antes de terminar o ano para que a gente possa fazer um balanço daquilo que foi realizado e aquilo que falta fazer. Perfeito. Como eu falei, assunto não falta. Então Não, a gente não pode falta assunto. retornar aqui essa data. Muito obrigado, prefeito. E a gente vai então para um rápido intervalo. Permaneça conosco na audiência, já que logo na sequência temos informações regionais e também os destaques do esporte. Hora certa, 10 horas em ponto. Muito bem, retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta terça-feira, lembrando que a gente acabou de ter a entrevista aqui com o prefeito Felício Ramute e essa entrevista já está na íntegra lá no nosso portal. É só acessar o spriomais.com.br. Bom, retornando aqui com o jornal, a gente vai com os destaques aqui do noticiário político, até porque o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele já se encontra em Brasília, ele tem viajado bastante em Brasília, né, nos últimos dias, e hoje ele se encontra aí, pelo menos na parte agora da manhã, ele tem alguns despachos, algumas reuniões internas, e durante a tarde ele recebe a visita de algumas autoridades. A expectativa é que o Jair Bolsonaro defina nos próximos dias novos nomes, né, dos ministérios. Ele tem feito isso muito através do Twitter, né? E acho que ultimamente ele só fez isso através do Twitter, né? Os anúncios dos ministros. Ele já anunciou 15, né? O nome de 15 futuros ministros, mas ainda não houve, por exemplo, anúncio para algumas pastas, entre as quais meio ambiente e infraestrutura. E esse é o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Bom dia. Depois do enxugamento de ministérios e fusões nada consensuais, mais mudanças estão previstas para o ano que vem em Brasília. A colunista do Estadão, Cristiana Lobo, informa que logo depois da posse, o presidente Bolsonaro pretende mexer nos próprios órgãos da estrutura administrativa do Palácio do Planalto, criando um chamado centro do governo. A ordem unida parece ser centralizar. Tudo vai passar por ali, já que o presidente quer saber de tudo, quer ter informações ao alcance das mãos com facilidade. A equipe, segundo Cristiana Lobo, vai armazenar informações estratégicas, fiscalizar o andamento de obras e de programas sociais, por exemplo, e se reportará diretamente ao presidente. Os ministros militares, como o vice Mourão, estarão sempre por perto. Funcionará? A ver. O plano de saída é que, com os controles mais próximos, a corrupção será combatida logo depois de detectada. O presidente eleito, que adotou o revival dos militares no Planalto, também quer entregar a infraestrutura de gordo orçamento ao comando de um general, para blindar os políticos. Quantos generais já são? Perdi a conta. Não entram na estratégia alguns de seus ministros já escolhidos, que, contrariando promessa de campanha, já entram encrencados com a justiça. Até amanhã. Muito bem. Lincoln? Difícil aí uma extinção e uma fusão dos ministérios que se desenhou inicialmente. Não é fácil enxugar a máquina pública, mas há uma tentativa. Tenho curiosidade especial para ver a questão do Ministério do Meio Ambiente, que deve ter uma vocação um pouco mais empreendedora do que só de proteção ambiental, mas tem que ser um nome realmente que agrade tanto os ambientalistas quanto o setor produtivo. Vamos esperar aí os próximos dias. O presidente Michel Temer sancionou ontem o reajuste para ministros do Supremo Tribunal Federal, apesar de uma pressão muito grande para ele não sancionar, mas acabou sancionando. Já era esperado, né, a atitude dele, enfim, agora fica para o próximo a conta, né, para pagar, mas com isso
pelo menos o ministro Luiz Fux, ele revogou. Na verdade, parece um joguinho de troca ali, né? O ministro Luiz Fux acabou revogando o auxílio moradia para juízes, integrantes do Ministério Público, defensorias públicas e tribunais de contas. Acompanhando a matéria. Essa decisão era mesmo esperada e vale também para integrantes do Ministério Público, dos tribunais de contas e também das defensorias públicas. E passa a valer somente quando o reajuste concedido aos ministros do STF começar a ser pago efetivamente. Reajuste que foi aprovado pelo Senado aí no dia 7 deste mês. Com isso, o salário dos ministros do STF vai passar de 33 mil para 39 mil reais. O acordo, ou seja, o fim do auxílio moradia pelo reajuste, foi aí a solução encontrada pelos poderes executivo e judiciário para diminuir o impacto nas contas públicas. Preocupação aí, essa foi uma preocupação aí do governo de transição de Jair Bolsonaro, que chegou a dizer, inclusive, que esse aumento vinha aí num momento bastante inoportuno. Lembrando que o salário dos ministros do Supremo funciona como um teto para todo o funcionalismo público. E esse aumento aí pode gerar um efeito em cascata aí em todas as demais carreiras. Atualmente, o auxílio moradia dos juízes é de R$ 4.300. Só para reforçar o que disse aí na reportagem, esse reajuste terá um impacto de 4 bilhões de reais nas contas da União, incluindo estados e municípios. E como eu falei, é uma conta que precisa fechar para o ano que vem e acaba passando para o próximo governo, que é o caso do Jair Bolsonaro. Não são só 4 mil no salário de cada ministro do Supremo, né? Quer dizer, ele se reflete depois num efeito cascata. E o Supremo, fazendo política, o que fez? Não, tudo bem, então agora a gente cede também com relação ao auxílio moradia. Quer dizer, faz uma política para poder ficar mais simpático à população, mas o ganho ainda de 4 bilhões não compensa o que vai sair do auxílio moradia. O novo edital do programa Mais Médicos preencheu e efetivou o trabalho de 224 profissionais que já se apresentaram às unidades básicas de saúde. A lista com a localização e a quantidade de médicos, né, por cidade já foi divulgada ontem pelo Ministério da Saúde. Até aqui a gente comentou, né, com relação ao repasse, à vinda, né, desses novos médicos aqui para a nossa região. Apenas para informar, então, reforçar, né, foi um médico alocado para Guaratinguetá e 2 médicos aqui para São José dos Campos. De acordo com a pasta, os mais de 200 médicos já estão trabalhando e mais cedo o Ministério havia anunciado que 97,2% das vagas foram preenchidas. Até o meio-dia de ontem, 8.278 profissionais se cadastraram e estavam alocados aí para atuação imediata. As inscrições, elas continuam, né, vão até o dia 7 de dezembro pelo site maismedicos.gov.br. A grande questão também que tem muita gente, algumas prefeituras já acabaram criticando, é que essa ida dos mais médicos, por exemplo, uma cidade tinha, aqui por exemplo, São José dos Campos tinha 20 médicos cubanos. Não necessariamente tá indo esses 20 para a cidade, quer dizer, o Ministério da Saúde ele tem um número e de fato esse número é total ali, que realmente a saída dos médicos cubanos é um X número, mas não necessariamente esses médicos estão indo para as regiões onde estavam os médicos cubanos anteriormente. Então ainda tem uma certa dúvida com relação a se eles estão indo realmente para as áreas aonde os médicos cubanos chegavam. Então ainda tem uma certa complicação com relação a isso. Os municípios pequenos, mais carentes, é que vão sofrer mais com relação a isso. No entanto, eu acho que tem que fazer uma boa gestão os prefeitos de exigirem. Saiu 20, sim, minimamente venham 20 brasileiros, né? Ou estrangeiros também, porque está aberto a outras nacionalidades. O que não pode é a população ficar sem a assistência. E a assistência interessante que tinha dos cubanos, que é uma assistência de política de prevenção, né? É o prevenir para não ter que remediar dentro daquele programa de saúde da família. Então, é preciso repor o mais imediatamente possível. Muito bem. A reportagem da revista Veja apurou que caminhoneiros podem fazer uma nova paralisação aí a qualquer momento, né? O motivo seria insatisfação contra a falta de fiscalização das empresas, né? Contra as empresas que estão descumprindo a tabela do frete mínimo. Lembrando que essa tabela era uma das reivindicações da categoria, né, dos caminhoneiros, e foi aprovada pelo governo do presidente Michel Temer
para que se encerrasse aquela greve lá que durou 11 dias e parou o país inteiro no mês de maio. Apesar do governo ter cedido nessa questão, várias entidades de representação da agricultura e da indústria reagiram contra esse tabelamento e foram ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a medida. A gente já percebeu que o Brasil ele depende muito dos caminhoneiros e se houver uma nova greve, a gente precisa realmente que o governo se manifeste e acompanhe isso e tente controlar a situação, porque a gente viu que virou um caos o país e o país para e vai parar novamente. Teve a simpatia de grande parte da população, até um certo apoio, eu diria. Não será dessa vez uma paralisação que a população vai comprar essa nova ideia dos caminhoneiros, não. Acredito que não será dessa forma. E o presidente Lula foi denunciado ontem pelo crime de lavagem de dinheiro, segundo a denúncia feita pela Força Tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal em São Paulo. Lula recebeu aí R$ 1 milhão por meio de doação ao seu instituto. Esta é a primeira vez que o nome do ex-presidente Lula aparece em uma denúncia da Força Tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo. De acordo com essa denúncia, uma doação de R$ 1 milhão feita ao Instituto Lula pelo grupo ARG de Rodolfo Gel era, na verdade, para encobrir o pagamento para que Lula intercedesse junto ao então presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, para que os negócios da ARG fossem mantidos no país africano, especialmente na área de rodovias. O empresário também foi denunciado por lavagem de dinheiro e tráfico de influência, crime que, segundo o Ministério Público, está prescrito para Lula porque o ex-presidente tem mais de 70 anos. Na denúncia, o Ministério Público Federal anexou documentos que foram apreendidos na sede do Instituto Lula durante uma outra fase da Operação Lava Jato. Estes documentos foram anexados como provas. Acompanhe os detalhes. O Ministério Público Federal acusa Lula de ter solicitado R$ 1 milhão a Rodolfo Gel para influenciar o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, a seguir contratando a empresa dele, a ARG, para obras no país africano. Entre os documentos apresentados está um recibo de doação de R$ 1 milhão da ARG ao Instituto Lula. O comprovante do depósito realizado pela empresa também foi anexado ao processo, assim como uma carta assinada por Lula e entregue pessoalmente ao presidente da Guiné Equatorial pelo empresário Rodolfo Gel. Tudo isso aconteceu entre 2011 e 2012, quando Lula já tinha deixado a presidência. Em nota, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, afirma que a acusação foi fabricada e que Lula é vítima de uma perseguição política por via judicial. O empresário Rodolfo Gel teve a defesa procurada, mas nós não conseguimos localizá-la. Todo mundo tem direito é inocente ao até contraditório, né? Mas ficar insistindo que é perseguição política, às vezes é uma coisa que está batendo em cachorro morto ali, sei lá, dando soco em ponta de faca, eu não sei. A atitude do PT tem sido normalmente uma atitude, sempre a mesma atitude, né? De, ok, vamos então agora apurar e que comprove que o Lula é inocente, e ele tem ele tem advogados muito competentes para isso. Mas ficar falando perseguição política, é preso político, acho que já deu, né? Não, e foi condenado em outras instâncias também, né? Se fosse, não, é um juiz de um lugar, não é verdade, né? Vários dos petistas condenados em instâncias superiores e por juízes diferentes. Então não dá para fazer esse argumento político, não cola mais. Notícias regionais. Sem acordo, os motoristas do TCTAL, Transporte Complementar de Taubaté, permanecem em estado de greve na cidade. Ontem, uma reunião entre prefeitura, os permissionários da TCTAL e também os representantes da ABC Transportes, a ABC que é a que opera o transporte público da cidade. Essa reunião acabou sendo finalizada sem nenhum tipo de acordo. Com essa manutenção do impasse, hoje já chega ao 7º dia, né? E é claro que tem transtornos para a população, apesar da ABC informar que houve um reforço aí da frota de veículos, mas são menos veículos, que é o caso da TCTAL, que faz um transporte ali alternativo para os moradores e acaba representando transtornos aí para a população. Segundo representantes do TCTAL, a ABC pediu 30 dias para avaliar uma possível mudança na divisão das linhas, que é a reivindicação dos permissionários. O governo do prefeito Ortiz Júnior, ele alegou que irá analisar a viabilidade técnica e jurídica da proposta do TCTAL. Até então,
o prefeito Otis Júnior vinha se posicionando contrário, não vou mudar essa questão das linhas, mas agora já abriu uma possibilidade de analisar isso técnica e juridicamente, essa proposta do TCTAL, para tentar regularizar e resolver a situação, porque infelizmente acaba sim afetando aqui menos, né, os mais pobres, as pessoas, né, que dependem do transporte público na cidade, que já é uma complicação muito grande, né? Para quem mora em Taubaté sabe muito bem disso, que não é um dos melhores transportes públicos, né? E aí quando você tem uma redução de número de vans e linhas, complica ainda mais. Por curiosidade até, número de carros por habitantes, Taubaté é superior a São José dos Campos, né? Então o trânsito tende a ser mais caótico ainda. Tudo bem, vamos falar da Black Friday, o Douglas, passando aqui com relação à movimentação do mercado. O mercado ele teve um aumento de vendas nessa Black Friday, né, que é um dia aí que é muito usado, muito utilizado, né, acontece nos Estados Unidos. A gente pegou a ideia, não é tão assim a ideia de lá, né, que tem alguns lá, é muito mais descontos são realmente, mas teve bastante gente que saiu bem, né, teve descontos até interessantes e tudo mais. Só que se o comércio ele comemora os lucros, os consumidores reclamam da propaganda enganosa. O comércio está comemorando o sucesso da Black Friday. As vendas subiram 23% em relação ao mesmo período do ano passado. O mercado virtual foi o que mais lucrou. O faturamento com as compras pela internet chegou a 2 bilhões e 600 milhões de reais na última semana. Com o aumento das vendas, também cresceram as reclamações. Um site especializado em queixas dos consumidores registrou 5.600 ocorrências relacionadas com a Black Friday. A principal reclamação foi propaganda enganosa. Tayane é uma das consumidoras que não ficou satisfeita. Ela adquiriu um tratamento de pele pela internet. O anúncio dizia que o salão de beleza funcionava de segunda a sábado, mas quando ela tentou marcar o atendimento, descobriu que não poderia escolher o fim de semana. Tayane tentou cancelar a compra, mas até agora não recebeu o dinheiro de volta. Já faz uma semana que eu entro em contato com o site de compras e eles me mandam e-mails, pedem para eu esperar 48 horas, mas eu nunca consigo cancelar essa compra, infelizmente. Esse advogado diz que as regras do Código de Defesa do Consumidor valem também para períodos promocionais como o da Black Friday. Ele lembra que o ideal é sempre tentar, primeiro, resolver o problema diretamente na loja, mas se não existir acordo, o consumidor deve procurar o PROCON ou recorrer à justiça. Lembrando que é bom negociar com empresas que têm uma política de troca já conhecida e mais aceitável, né? Que fazem pequenas exigências como a não violação de etiquetas, né? Utilização prévia de produtos. Ele pode sim reclamar e seguir com reclamações no PROCON, no juizado especial. Na última sexta-feira nós conversamos com a coordenadora do PROCON aqui de São José dos Campos, a Jaqueline Bueno, que deu uns detalhes, aí, deu dicas muito valiosas, né, para o consumidor que acabou indo nesse ímpeto, aí, nessa necessidade de comprar na Black Friday, acabou aí se deparando com algumas situações aí complicadas, aí, por exemplo, com relação à mercadoria, enfim, extravio enfim, tem vários tipos de reclamações. E eu faço a pergunta, Lincoln, você conseguiu comprar alguma coisa, você conseguiu ter algum desconto, ver algum descontinho, alguma coisa? Eu confesso para você que sem ter necessidade de comprar, eu acho que a gente tem que praticar o consumo consciente, advogo dessa forma. Não comprei, não precisava comprar, verdade. Mas é interessante quando há um bom desconto e há necessidade da compra. Comprar só por compulsão, aí não dá, né, Rodrigo? Aí depois o cartão de crédito berra, principalmente agora antes de chegar o Papai Noel. E lembrando que daí começo de ano tem muitas contas aí para você pagar, IPTU, IPVA, os ISA aí, tem que ficar esperto. Vamos falar de esportes? Vindo de 3 derrotas consecutivas, o São José busca uma reação imediata aí no NBB, que é o Novo Basquete Brasil, hoje, lá no Rio de Janeiro, pela primeira fase da competição. Os joseenses, comandados aí pelo técnico Paulo César Jaú, eles perderam na última quinta-feira para o líder Franca, né, por 95-93, um jogo bem disputado. O São José se saiu muito bem aí, estiveram bem perto aí da vitória, mas não deu. Atualmente o São José está em 12º na classificação, a última posição entre os times que classificam para os playoffs. Já os botafoguenses, né, não jogam desde o dia 16 de novembro,
quando eles perderam fora de casa para o basquete cearense, e o time do Rio de Janeiro ele está em 7º lugar na competição e na classificação. Ambos eles fizeram 8 jogos, né, até agora, e o São José venceu apenas 2 e perdeu outras 6. Já o Botafogo está com metade aí do aproveitamento, com 4 derrotas e 4 vitórias. O jogo dessa noite será o terceiro de 5 partidas consecutivas do São José como visitante neste NBB. A partida acontece então às 8 horas da noite no ginásio Oscar Zelaya, lá no Rio de Janeiro. Boa sorte aos comandados aí do Paulo César Jaú, né, o time do basquete aqui de São José. E mudando um pouquinho de assunto, a sonda da NASA, olha que interessante, né? Um assunto que, aliás, é um momento histórico para a NASA. Pousou em Marte ontem, né? Mas foram 7 meses aí de viagem. A sonda é a primeira capaz de captar terremotos e estudar o funcionamento interno do planeta vermelho. A nave não tripulada percorreu cerca de 500 milhões de quilômetros para chegar ao planeta vermelho. Tudo acompanhado aos olhos atentos da equipe de controle de missão do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Touchdown confirmed. Insight is on the surface of Mars. Insight is on the surface of Mars. Muita coisa poderia ter dado errado. Desde a descida da atmosfera marciana até a superfície, o módulo estava sujeito a temperaturas e forças extremamente altas. A InSight precisou ser blindada para não derreter antes de atingir o solo. Além de paraquedas supersônicos, também teve propulsores implantados para garantir um pouso suave, a fim de não se despedaçar antes ou assim que atingisse o solo. O robô, que tem mais ou menos o tamanho de um carro e pesa pouco mais de 300 quilos, precisava ter um pouso perfeitamente sincronizado, com a velocidade de descida sendo reduzida de mais de 19 mil quilômetros por hora a 0 em apenas 6 minutos. Agora, diante do pouso feito com sucesso, começa uma outra fase, a implantação dos instrumentos da sonda para explorar o interior do planeta vermelho, o que levará de 2 a 3 meses. Muito bacana, né? A tecnologia, e já liberou aqui a primeira imagem. Tá? É uma estranha imagem aqui, eu esqueci até de passar essa imagem aqui para vocês, mas tem aí na internet a primeira imagem enviada por essa sonda. Tecnologia, cheio, né? De poeira de Marte ali, né? Não deu para ver nenhum ser verde ali. Marciano, ainda, não, né? A expectativa é essa, né? Se tirar uma foto do marciano vai ser uma boa. Lincoln, queria agradecer mais uma vez a presença aqui conosco e mais uma vez agradecer por estar aqui junto com a gente na bancada, né? Sempre complementando e nos ajudando com o jornal. E desejar a você aí uma ótima semana. E a gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem. Ótima semana, Rodrigo. Semana que vem, e para todos os amigos internautas também. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aí conosco até essa hora. Lembrando que o conteúdo permanece aí nos Facebooks, né, da SP Rio e também do Jornal Vale, e no nosso site sprriomais.com.br. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã.